Vamos lá, falar de jogo hoje, falar de Grêmio e Galo primeiro. Jogo bom, hein? Jogo diferente, jogo com muitas nuances esse jogo, né? Um jogo difícil de avaliar. Porque vamos lá, o Galo começa muito bem o jogo, muito bem. O Galo faz 20 minutos, assim, 25 minutos. Que se termina esses 25 minutos, não era nenhum crime, mas nenhum zero crime, dizer que o jogo podia ter terminado, tava 3-4-0 pro Atlético. Não era nenhum crime, era zero. Se tivesse 25 minutos, 4-0 Atlético, era um placar justo. Onde o Atlético gera essas detalhes? Pelos lados. Os pontas do Grêmio demoraram, tinha uma dificuldade de recomposição nos primeiros minutos do jogo. E o Atlético fazia muito 2 contra 1, principalmente do lado direito. E muitas vezes o Serrote subia para tentar fazer uma dupla com o Kirk Oliveira. E o Atlético abusava das costas e em bolas um pouquinho mais diretas no Coelho, que o Gemerson tinha que cobrir. Que daí vira uma cascata, né? Quando o Serrote sobe e alguém sai nas costas dele, alguém tem que cobrir, tem que ficar cobrindo até que vai sobrar alguém livre, porque tu tá com um a menos que o cara vai apoiar aqui. Então isso vira uma bola de neve que nos primeiros 20 minutos o Atlético abusou disso, abusou. Assim, o Atlético muito bem no jogo, podia estar facilmente ter feito o resultado. A partir dali, os pontos do Grêmio começam a se postar um pouquinho mais na defesa, voltar um pouquinho mais, e o Grêmio começa a conseguir dominar um pouco mais o jogo. Não chega perto de ter o volume ofensivo que tinha o Atlético, mas ele consegue reter a posse e evitar que o Atlético consiga chegar muitas vezes ao seu campo. E isso melhora o time do Grêmio. E o Grêmio consegue achar os gols. Diferentemente do Atlético, que teve 25 minutos muito bons e não faz nenhum gol, o Grêmio tem o resto do primeiro tempo bem controlado. E o Grêmio tendo a posse, o Grêmio trabalhando, tem 2 chances, vai lá e crava 2 gols. Aí o segundo tempo, cara, ele vira basicamente confortável pro Grêmio, né? Porque o Grêmio se propõe a ficar fechado lá atrás e beleza, tipo, o Grêmio tava com 2-0 a favor, não tinha porque o Grêmio ficar se expondo, né? E falou, eu vou me fechar aqui atrás, tô com 2-0 a favor, vou jogar no contra-ataque. E é isso, assim, não vou fazer mais nada, vou jogar no contra-ataque e só. E, cara, são 15, 20 minutos assim que o Grêmio, beleza, o Grêmio tinha o contra-ataque, às vezes chegava um pouquinho de perigo, às vezes não. Mas o jogo controlado assim, acho que com 20 e poucos ali, o Milito Cuca faz uma troca que ele dá uma invertida no jogo. Ele tira o Menino e ele põe o Júnior Santos. O que ele faz com isso? Ele botou o Scarpa para trás. E o Scarpa, ele começa, tinha a linha de 4 do Grêmio aqui, e o Scarpa começa a trabalhar aqui. O Scarpa ele começa a trabalhar por fora do bloco de marcação do Grêmio. O Scarpa tem uma qualidade de passe longo, de achar jogo muito grande. E o Galo melhora com essa troca. Tendo o Júnior Santos também um cara de força, um cara de chegada, e tendo o Scarpa para poder meter essas bolas. Então o Scarpa vai muito bem nisso e o Galo melhora. E o Galo começa a desenhar uma pressão. Se dos 25 até o fim do primeiro tempo e o fim do segundo era um jogo controlado pro Grêmio, o Atlético tinha raríssimas chances, o Volpe tinha mais interceptações do que propriamente defesas muito difíceis depois daquele momento. O jogo depois disso vira. O Atlético, até por precisar muito do resultado, ter que buscar 2 gols, ele começa ele achar jogo e ter bolas. O Volpe faz, pelo menos no segundo tempo, 3-4 defesas, assim, muito boas. E o Atlético começa a ter volume. Tem um gol anulado, ali por detalhe vai ser um gol anulado, e tem um gol do Rony. E, cara, o Atlético teria bolas para empatar o jogo. O Atlético teve, fora isso, teve uma bola do Júnior Santos que o Volpe pega, tem as 4 do primeiro tempo que 2 elas atravessam a área, né? Eu esqueci de comentar o detalhe do gol. As 2 bolas elas atravessam a área. Acho que 2, uma o Rony não chega e 2 o Volpe pega. Assim, o Volpe consegue quase que num reflexo puro alcançar 2 bolas e elas não entram. Assim, por um puro milagre. E o segundo tempo tem mais 2 ou 3 bolas que o Volpe pega muito hoje. Hoje a partida do Volpe hoje é absoluta a partida do Volpe hoje. Absoluta. Muito acima da partida do Volpe hoje. O Volpe é disparado hoje o melhor em campo. Disparado. Assim, pro Grêmio, eu acho, tá, que fica o lado bom da vitória, de ter vencido em casa, de ter começado com o pé direito.
Mas eu acho que tem um ponto de interrogação ainda do jogar bem. O Grêmio não convenceu de novo. O Grêmio ele melhora em relação a si mesmo nos primeiros 25 minutos, mas não joga bem. Não é ainda o que o torcedor quer. E eu acho que não é nem o que o Quinteiros quer, tá? Eu acho que o time do Quinteiros, o próprio Quinteiros imagina o time dele jogando mais do que jogou hoje. Mas sai ainda pelo menos aliviado com, tipo assim, ufa, conseguimos vencer. E começar perdendo em casa, por mais que seja Atlético Mineiro, e esse é um jogo dificílimo, porque o Atlético Mineiro tem um baita time, é foda, assim, porque tu já veio de perder 2 clássicos Grenal, tu veio tomou 3 amassos do Inter no Campeonato Gaúcho, e daí tu perder ainda, iniciaram perdendo pro Atlético Mineiro em casa, podia ser uma porrada difícil. Eu acho, essa é uma porrada bem difícil. Então eu acho que pro torcedor do Grêmio, pelo menos, tem o alívio de, tipo assim, pô, pelo menos não perdemos. Não jogamos tudo isso, mas tivemos 2 bolas lá, botamos as 2 na casinha e, pô, saímos com os 3 pontos. Pro Galo, cara, eu acho que o Galo, o Atlético tem que ficar de olho aberto na questão de finalização, porque o Galo hoje errou muita bola, errou muito, muito, muito. No Atlético tem um belíssimo time, cara. O Atlético tem um belíssimo time. Eu gostei muito da dupla Hulk e Rony hoje, muito. Tá, não acho que o Hulk fez uma partida do nível dele, mas ele foi muito bem, né? Porque tem o cara que baixa mais, que vai trabalhar mais, sair mais da área, que vai trabalhar mais no jogo, pra tentar girar, pra tentar achar o passe, que é o Hulk, fazendo quase um segundo atacante, dá pra se dizer assim, ele trabalhando com o segundo atacante, vindo de trás, gira, acha, e um Rony o tempo inteiro atacando espaço, o tempo inteiro atacando espaço, o tempo inteiro facão atacando espaço, incomoda pra caralho. O Coelho muito bem, o Scarpa quando vem pra dentro, que eu acho que é o espaço do Scarpa, e de novo eu vou brigar com isso, que eu acho que o Scarpa tem que jogar por dentro. O time melhora de novo, o Scarpa por dentro foi bem, circulando principalmente por fora do bloco de marcação do Grêmio. Eu acho que se ele tivesse ficado no entre linhas ou mais fazendo bloco, ele teria um pouco mais de dificuldade, e circulando por fora, distribuindo, ele foi muito bem. Cara, e o Atlético tem um bom time, cara. Eu acho que o Atlético é sim, não sei se não é o candidato para o candidato do Flamengo, mas o Atlético tem um muito bom time que vai incomodar, cara. O Atlético vai incomodar. Eu acho que o torcedor tem que se ligar com alguns pontos, né? O Atlético tem algumas desatenções hoje, né? O segundo gol, principalmente de individual. É o individual e o coletivo, até. Mas, assim, o Atlético é um bom time, o Atlético jogou bem hoje. Se tinha, tipo assim, por números, estatísticas e jogo, quem tem que sair do vencedor era o Atlético. Só que futebol não se resume só isso, né? No final, quem põe a bola pra dentro é quem ganha. E o Grêmio consegue o resultado, ganha de 2-1. Não é um resultado pro torcedor do Atlético ficar puto, entrar em crise, porque perder pro Grêmio aqui no Sul, no caso, é extremamente normal, é algo que tá na conta de todo. A maioria dos clubes está na conta perder pro Grêmio aqui no Sul. Pode, não vou entrar para, mas está na conta, assim, ninguém na conta do título coloca ganhar do Grêmio no Sul, que não é um resultado normal. Mas acho que o Atlético tem coisas boas pra ver aí, o atleticano. O Grêmio se for um pouquinho mais ligado, por mais que seja feliz com a vitória. Beleza? Valeu! Deixa o like aí, se inscreve, pô. Vamos lá, falar de jogo hoje, falar de Grêmio e Galo primeiro. Jogo bom, hein? Jogo diferente, jogo com muitas nuances esse jogo, daí. O jogo difícil de avaliar. Porque vamos lá, o Galo começa muito bem o jogo, muito bem. O Galo faz 20 minutos, assim, 25 minutos. Que se termina esses 25 minutos, não era nenhum crime, mas nenhum zero crime, dizer que o jogo podia ter terminado, tava 3-4-0 pro Atlético. Não era nenhum crime, era zero. Se tivesse 25 minutos, 4-0 Atlético, era um placar justo. Onde o Atlético gera essas detalhes? Pelos lados. Os pontas do Grêmio demoraram, tinha uma dificuldade de recomposição nos primeiros minutos do jogo. E o Atlético fazia muito 2 contra 1, principalmente do lado direito. E muitas vezes o Serrote subia para tentar fazer uma dupla com o Kirk Oliveira. E o Atlético abusava das costas e em bolas um pouquinho mais diretas no Coelho, que o Gemerson tinha que cobrir. Que daí vira uma cascata, né? Quando o Serrote sobe e alguém sai nas costas dele, alguém tem que cobrir, tem que ficar cobrindo até que vai sobrar alguém livre, porque tu tá com um a menos que o cara vai apoiar aqui. Então isso vira uma bola de neve que nos primeiros 20 minutos o Atlético abusou disso, abusou. Assim, o Atlético muito bem no jogo, podia estar facilmente ter feito o resultado. A partir dali, os pontos do Grêmio começam a se postar um pouquinho mais na defesa, voltar um pouquinho mais, e o Grêmio começa a conseguir dominar um pouco mais o jogo. Não chega perto de ter o volume ofensivo que tinha o Atlético, mas ele consegue
reter a posse e evitar que o Atlético consiga chegar muitas vezes ao seu campo. E isso melhora o time do Grêmio. E o Grêmio consegue achar os gols. Diferentemente do Atlético, que teve 25 minutos muito bons e não faz nenhum gol, o Grêmio tem o resto do primeiro tempo bem controlado. E o Grêmio tendo a posse, o Grêmio trabalhando, tem duas chances, vai lá e crava 2 gols. Aí o segundo tempo, cara, ele vira basicamente confortável pro Grêmio, né? Porque o Grêmio se propõe a ficar fechado lá atrás e beleza, tipo, o Grêmio tava com 2-0 a favor, não tinha porque o Grêmio ficar se expondo, né? E falou, eu vou me fechar aqui atrás, tô com 2-0 a favor, vou jogar no contra-ataque. E é isso, assim, não vou fazer mais nada, vou jogar no contra-ataque e só. E, cara, são 15, 20 minutos assim que o Grêmio, beleza, o Grêmio tinha o contra-ataque, às vezes chegava um pouquinho mais de perigo, às vezes não. Mas o jogo controlado assim, acho que com 20 e poucos ali, o Cuca, faz uma troca que ele dá uma invertida no jogo. Ele tira o Menino e ele põe o Júnior Santos. O que ele faz com isso? Ele botou o Scarpa pra trás. E o Scarpa, ele começou, tinha a linha de 4 do Grêmio aqui, e o Scarpa começa a trabalhar aqui. O Scarpa, ele começa a trabalhar por fora do bloco de marcação do Grêmio. O Scarpa tem uma qualidade de passe longo, de achar jogo muito grande. E o Galo melhora com essa troca. Tendo o Júnior Santos também um cara de força, um cara de chegada, e tendo o Scarpa para poder meter essas bolas. Então o Scarpa vai muito bem nisso e o Galo melhora. E o Galo começa a desenhar uma pressão. Se dos 25 até o fim do primeiro tempo e o fim do segundo era um jogo controlado pro Grêmio, o Atlético tinha raríssimas chances, o Volpi tinha mais interceptações do que propriamente defesas muito difíceis depois daquele momento. O jogo depois disso vira. O Atlético, até por precisar muito do resultado, ter que buscar 2 gols, ele começa achar jogo e ter bolas. O Volpi faz, pelo menos no segundo tempo, 3 a 4 defesas assim, muito boas. E o Atlético começa a ter volume. Tem um gol anulado, ali por detalhe vai ser um gol anulado, e tem um gol do Rony. E, cara, o Atlético teria bolas para empatar o jogo. O Atlético teve, fora isso, teve uma bola do Júnior Santos que o Volpi pega, tem as 4 do primeiro tempo que 2 elas atravessam a área, né? Não esqueci de comentar o detalhe do gol. As 2 bolas elas atravessam a área. Acho que 2, uma o Rony não chega e 2 o Volpi pega. Assim, o Volpi consegue quase que num reflexo puro alcançar 2 bolas e elas não entram. Assim, por um puro milagre. E o segundo tempo tem mais 2 ou 3 bolas que o Volpi pega muito hoje. Hoje a partida do Volpi hoje é absoluta. A partida do Volpi hoje. Absoluta. Muito acima da partida do Volpi hoje. O Volpi é disparado hoje o melhor em campo. Disparado. Assim, pro Grêmio, eu acho, tá? Que fica o lado bom da vitória, de ter vencido em casa, de ter começado com o pé direito. Mas eu acho que tem um ponto de interrogação ainda do jogar bem. O Grêmio não convenceu de novo. O Grêmio ele melhora em relação a si mesmo nos primeiros 25 minutos, mas não joga bem. Não é ainda o que o torcedor quer. E eu acho que não é nem o que o Quinteiros quer, tá? Eu acho que o time do Quinteiros, o próprio Quinteiros imagina o time dele jogando mais do que jogou hoje. Mas sai ainda pelo menos aliviado com, tipo assim, ufa, conseguimos vencer. E começar perdendo em casa, por mais que seja Atlético Mineiro e esse jogo dificílimo, porque o Atlético Mineiro tem um baita time, é foda, assim, porque tu já veio de perder 2 clássicos Grenal, tu veio 3 amassos do Inter no Campeonato Gaúcho, e daí tu iniciaram perdendo pro Atlético Mineiro em casa, podia ser uma porrada difícil. Eu acho, ia ser uma porrada bem difícil. Então eu acho que pro torcedor, pelo menos, tem o alívio de tipo assim, pô, pelo menos não perdemos. Não jogamos tudo isso, mas tivemos 2 bolas lá, botamos as 2 na casinha e, pô, saímos com os 3 pontos. Pro Galo, cara, eu acho que o Galo, o Atlético tem que ficar de olho aberto na questão de finalização, porque o Galo hoje errou muita bola. Errou muito. O Atlético tem um belíssimo time, cara. O Atlético tem um belíssimo time. Eu gostei muito da dupla Hulk e Rony hoje, muito. Então, eu não acho que o Hulk fez uma partida do nível dele, mas ele foi muito bem, né? Porque tem o cara que baixa mais, que vai trabalhar mais, sair mais da área, que vai trabalhar mais no jogo, pra tentar girar, pra tentar achar o passe, que é o Hulk, fazendo quase um segundo atacante, dá pra se dizer assim, ele trabalha com o segundo atacante, vindo de trás, gira, acha, e um Rony o tempo inteiro atacando espaço, o tempo inteiro o facão atacando espaço, incomoda pra caralho. O Coelho muito bem,
o Scarpa quando vem pra dentro, que eu acho que é o espaço do Scarpa, e de novo eu vou brigar com isso, que eu acho que o Scarpa tem que jogar por dentro. O time melhora de novo, o Scarpa por dentro foi bem, circulando principalmente por fora do bloco de marcação do Grêmio. Eu acho que se ele tivesse ficado entre linhas ou mais fazendo do bloco ele teria um pouco mais de dificuldade, circulando por fora distribuído, ele foi muito bem. Cara, e o Atlético tomou o time, cara. Eu acho que o Atlético é sim, não sei se não é o candidato para o candidato do Flamengo, mas o Atlético tem um muito bom time que vai incomodar, cara. O Atlético vai incomodar. Eu acho que o torcedor tem que se ligar com alguns pontos, né? O Atlético tem algumas desatenções hoje, né? O segundo gol, principalmente de individual. O individual e o coletivo, até. Mas, assim, o Atlético é um bom time, o Atlético jogou bem hoje. Se tinha, tipo assim, por números, estatísticas e jogo, quem teria que sair do vencedor era o Atlético. Só que futebol não se resume só isso, né? No final, quem põe a bola pra dentro é quem ganha. E o Grêmio consegue o resultado, ganha de 2-1. Não é um resultado pro torcedor do Atlético ficar puto, entrar em crise, porque perder pro Grêmio aqui no Sul, no caso, é extremamente normal, é algo que tá na conta de todo. A maioria dos clubes está na conta perder pro Grêmio aqui no Sul. Não vou entrar para, mas está na conta, assim, ninguém na conta do título coloca ganhar do Grêmio no Sul, que não é um resultado normal. Mas acho que o Atlético tem coisas boas pra ver aí, o atleticano. O Grêmio se for um pouquinho mais ligado, por mais que seja feliz com a vitória. Beleza? Valeu! Deixa o like aí, se inscreve, pô.